Olá, amigos do canal Ensino Bancário. Eu sou o Israel e eu vou fazer mais uma resenha de filme. E o filme dessa vez é o filme Milada de 2017, que é uma produção do Netflix e é uma produção tcheca e americana. Esse filme conta a história de Milada Horakova, que era uma ativista política tcheca, que era uma crítica do nazismo, quando os nazistas ocuparam lá a Tchecoslováquia, que hoje, né, é o território da República Tcheca e da Eslováquia. Isso fez com que ela fosse presa pelos nazistas e até 1945, quando a Segunda Guerra Mundial acabou e a República Tcheca, perdão, a Tchecoslováquia, ela esteve livre dos nazistas, né? Pois bem, anos depois os comunistas assumiram o poder e a Milada, ela também era uma crítica do comunismo. Os comunistas fizeram de tudo para que ela colaborasse com os comunistas, mas ela sempre se manteve firme em suas posições. Isso fez com que ela fosse presa novamente pelos comunistas, pela StB, que era a divisão da KGB lá na Tchecoslováquia. Eu vou falar mais para frente que isso tem a ver com o Brasil. Bem, ela se manteve firme em suas posições contra o comunismo. Isso fez com que ela fosse executada pela StB em 1950. Ela acabou sendo condenada à forca. Mas ela sempre se teve firme, disse que, né, inclusive as últimas palavras dela ali na forca era que ela jamais ia deixar ali o país, a Tchecoslováquia, que, que a luta dela foi pelo país. Bem, o filme ele é muito bem dirigido, ele passa essa sensação de como principalmente na fase comunista, como o que os tchecos sofreram naquela época, que a Tchecoslováquia sofreu tanto com o nazismo quanto com o comunismo, e a direção, principalmente na atuação da atriz que fez a Milada, que é a Ayelet Zura, que é uma atriz israelense, que inclusive fez aquele filme Munique, do Spielberg. Ela estava no elenco, né? E ela foi muito bem aqui. E ela passa toda a sensação de como a Milada ela sofreu com esses dois regimes totalitários que infelizmente os tchecos passaram, né? O caso dos tchecos, né? Dos tchecos e dos eslovacos é o mesmo da Polônia, né? Que sofreu tanto com o nazismo quanto o comunismo. E claro que o comunismo foi bem pior do que o nazismo, que acabou matando muito mais gente. Bem, eu falei sobre a StB, tem a ver com o Brasil. E a StB, como eu disse, era uma divisão da KGB na Tchecoslováquia. E ela atuava aqui na América Latina. Sabe aquela história que conta nos livros, né? De que o regime militar brasileiro foi um golpe militar orquestrado pelos Estados Unidos? Pois bem, quem inventou essa história foi a StB. Não só aqui no Brasil, mas em outros regimes militares pela América Latina. Por exemplo, tivemos aí o caso do Pinochet no Chile, também teve um governo militar na Argentina, no Peru, no Uruguai e outros lugares. E a StB ela atuava, né, nessa questão de desinformação. Então, essa mentira do regime militar brasileiro ter sido um golpe
orquestrado pelos Estados Unidos, é de responsabilidade da STB. Inclusive tem um grupo chamado STB no Brasil que investiga, né, documentos da STB, justamente como eles atuaram aqui no Brasil. Inclusive, esse grupo escreveu um livro chamado 1964, O Elo Perdido, que está aí nas livrarias, né? Principalmente na livraria do Terça Livre, e que fala justamente como a STB atuava aqui no Brasil. Então, mediante a isso, esse filme, né, Milada, mostra muito bem como é um regime comunista, como eles atuavam. Por exemplo, sabe aquelas coisas que contam do regime militar, né, que fala que tinha perseguição, tinha tortura e não sei o quê? Ou seja, aqui no filme Milada tem tudo isso. Só que foi executado pelos comunistas, né? Então, por exemplo, você vê lá produções como O Dias Eram Assim, que ficavam arrotando a mentirada da STB. E tudo isso aqui ocorreu nesse filme Milada, que é um filme altamente recomendado. Quem não tem Netflix, se dá um jeito aí de assistir de quem tem a Netflix. E que é muito bom. Isso, principalmente para passar para o seu amigo que acredita que o regime militar foi ditadura, que não sei o que. Mostra aí como agem os comunistas. O que eles fizeram. Como eles não respeitam as liberdades. Né? Enfim, é um filme altamente recomendado e é um filme excelente. Bem, muito obrigado por assistir, espero que tenham gostado e até a próxima.